Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre a importância da ética no cargo público, no qual tratei resumidamente de como o comportamento ético por parte do agente público é importante para favorecer a vida do cidadão. Hoje vamos tratar da ética no cargo eletivo. Farei hoje um vídeo de perguntas e respostas. Creio que muitas dessas perguntas que farei a mim mesmo são perguntas que você que me assiste se faz e talvez minhas respostas sejam úteis para você sanar algumas dúvidas. São respostas baseadas na minha experiência de vida, no meu conhecimento no campo da administração, no campo do direito e no campo militar. Então vamos lá. Começo esse vídeo com uma pergunta que já ouvi várias vezes. A ética na política? Creio que a resposta mais sensata é: depende. Então vamos desmembrar esta pergunta em duas. Primeira, a ética no exercício da política? E segunda, a ética na relação do político com seus eleitores? A resposta para a primeira questão é não. Não há ética na política. No exercício da política, há interesses. Daí decorre outra pergunta: há interesses de quem? Em tese, deveria haver interesse daqueles que elegem o político, uma vez que o político os representa. Mas sabemos muito bem que muitos poucos representantes honram esse compromisso de fidelidade, confiança e ética com o seu eleitor. Ou seja, não honram a confiança neles depositada, demonstrando de início falta de caráter e cumulativamente falta de ética. E provavelmente trata-se de um estelionato eleitoral. Mas por que isso acontece? Por vários motivos, eu vou enunciar alguns. Em primeiro lugar, acredito que isso é resultado do sistema político partidário existente neste país atualmente, que é majoritário para os representantes do Poder Executivo e senadores e proporcional para o restante do Poder Legislativo. O sistema majoritário elege o mais votado e o sistema proporcional não, porque existe o quociente eleitoral. O quociente eleitoral foi criado para gerar representação para pequenos partidos, que por si só não teriam representação no parlamento, ou seja, não teriam votos suficientes para alguém estar lá. Ou seja, um sistema majoritário não teriam vagas. Isso distorce a vontade política do povo, porque serão eleitos representantes que não têm voto suficiente para estar no parlamento e nem representam a maioria da vontade popular, representam apenas algumas minorias isoladas. De acordo com o site Congresso em Foco, acessível pela internet, atualmente, na Câmara dos Deputados Federais, apenas 28 dos 513 deputados tiveram votos para serem eleitos e estar lá. O restante está lá por conta do quociente eleitoral. E não pela vontade direta do povo. Ou seja, a soberania do povo não está sendo respeitada porque foi distorcida por um sistema inventado pelos políticos para se eleger e ter voto para isso. É por essa razão que eu considero o sistema majoritário mais adequado em termos de representação política. E tem várias vantagens, sendo a maior delas o favorecimento da existência de poucos partidos, o que seria uma depuração para o nosso sistema atual, servindo como um aperfeiçoamento eleitoral. Em segundo lugar, considero a existência de suplentes outro fator que distorce a vontade popular. Suplente é aquele que assume o cargo eletivo, caso ele fique vago, ou seja, o titular deixou seu cargo por algum motivo. Uma vez que o poder é do povo, o correto seria realizar uma nova eleição especificamente para aquele cargo vago, como é feito nos Estados Unidos,
que é uma das referências para o nosso sistema político, porque são ambos países presidencialistas e repúblicas. Isso seria uma atitude ética para com o povo, ao qual pertence ao poder de um país. Outro fator relacionado a esta questão é o cargo ficar vago porque seu ocupante aceitou um convite para integrar o governo eleito. Neste caso, deveria perder o seu mandato porque o povo deveria eleger outro para o seu lugar. Caso contrário, estaremos colocando no parlamento, para elaborar leis, aqueles suplentes dos quais eu falei. E nossas vidas serão regradas por alguém que não teve voto para estar no parlamento. Em terceiro lugar, deveria haver no país um sistema de voto distrital puro, ou seja, municípios e estados deveriam ser divididos em distritos, de forma a que cada distrito tenha aproximadamente o mesmo número de pessoas e o número de distritos corresponderia ao número de vagas para cada estado da federação no parlamento, em razão de sua população. Desta forma, cada distrito elegeria seu representante. Isso vai aproximar o eleitor do seu representante e dará mais eficiência à representação. Podemos verificar que apenas esses 3 motivos que eu enunciei já abrangem e resolvem, ou resolveriam, uma série de problemas que temos na nossa representação partidária. Há muitos outros ligados à qualidade das pessoas de nossos representantes, mas vamos continuar com as nossas perguntas no vídeo de hoje. Tenho agora uma outra pergunta. Por que há tanta corrupção moral em nossos representantes? Notem que eu citei corrupção moral. Para vocês verem o que significa, na minha opinião, assistam o vídeo número 27, no qual trato desse assunto. Em resposta a essa pergunta, digo que há vários fatores. Inicialmente, um grande exemplo de corrupção moral nada mais é que o fisiologismo político. Para lembrar, fisiologismo é um tipo de poder político em que ações políticas e decisões são tomadas em troca de favores, de favorecimentos e de outros benefícios a interesses privados, em detrimento do bem comum. Isso denota uma profunda falta de caráter e falta de ética, que, no fundo, é uma traição a quem depositou sua confiança por meio de seu voto no representante eleito. Na prática, é o político trocar seu voto por algum cargo, para amigo ou parente, ou por verbas. Muitos poderão afirmar que são verbas para beneficiar a população de sua base eleitoral. Aí cabe outra pergunta. Há alguma auditoria devidamente isenta para certificar que essas verbas foram totalmente empregadas em prol da população? Ou alguma parte dessas verbas fluiu pela corrupção? Por outro lado, seus eleitores foram consultados para saber se concordam com um voto num projeto de lei que nem sabe de que se trata? Nem mesmo o político sabe, porque, propositadamente, essas votações são realizadas no limite do tempo legal para serem feitas e em determinadas datas, com pouco ou nenhum tempo para análise, justamente para dificultar essa análise. E quando não se tem tempo suficiente para verificar, analisar e refletir o que está sendo votado, bem como consultar os seus eleitores, em princípio, o voto deve ser não. Aliás, essa liberação generosa de verbas de emendas parlamentares em votações de interesse do governo nada mais são que compra de votos de forma legalizada. Agora vamos a uma digressão para comparar o fisiologismo político ao Bolsa Família, porque a mecânica de compra de votos é a mesma. Neste caso, há 3 fatores a serem analisados. O primeiro é que se trata também de uma forma legalizada de compra de votos, porque certamente os beneficiários serão ameaçados de perder o benefício se não votarem no candidato do governo na próxima eleição. Em segundo lugar, porque distorce a estatística do desemprego,
uma vez que aquele que recebe o Bolsa Família fica proibido de procurar emprego oficialmente, e assim o desemprego do país fica baixo. Em terceiro lugar, de acordo com o site do governo federal, 54,32 milhões de pessoas estão recebendo o Bolsa Família. Isso, além de demonstrar a falência da economia em gerar emprego e renda, demonstra também a falência desse programa social. Lembremos as palavras de Ronald Reagan, 40º presidente norte-americano, que disse: "Não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas por quantas estão saindo." Atualmente, no Brasil, verificamos que apenas pessoas estão entrando no Bolsa Família para ficarem lá e serem usadas para obter-se voto em eleições. A proibição de trabalhar demonstra que o governo não está interessado que a pessoa saia do Bolsa Família e sim que permaneça lá recebendo recursos do governo e se contentando com isso. É lamentável que essa submissão dessas pessoas que estão sendo condenadas à pobreza. Quem assistiu o meu vídeo número 27 saberá que a corrupção moral é a porta de entrada para a corrupção penal. E no vídeo 28 eu trato da corrupção penal, que nada mais é que o crime de corrupção propriamente dito, da forma passiva e da forma ativa. Assista esses vídeos seguintes que tratam da evolução da corrupção até institucionalizar-se no país e evoluir para uma grande organização criminosa. Após essa digressão, voltando ao tema de hoje, o povo não tem como saber se as verbas disponíveis para cada parlamentar são efetivamente empregadas em benefício da população, porque não há transparência, não há publicidade, não há auditoria no seu uso, e ninguém efetivamente cobra isso. Deveríamos cobrar. Mas podemos verificar quem são os representantes corruptos e quem não são. Basta ver os sinais de riqueza que demonstram, ou seja, compare o patrimônio desses políticos antes deles entrarem na política e agora, para verificar se são compatíveis com a remuneração de cada parlamentar durante o período analisado. Outra questão está relacionada àqueles envolvidos em crimes propriamente ditos, devidamente comprovados por processos. Mas muitos poderão afirmar que o processado pode provar que é inocente. Mas ocorre que, se o indivíduo já foi condenado em primeira instância, já há fortes indícios que é culpado, se o juiz for isento e competente. E assim não deve merecer o voto do cidadão, porque trata-se de um voto de confiança, que o represente no parlamento. Se ele for inocentado em alguma instância superior, isso significa que ele pode se candidatar novamente e estará apto a obter votos. Mas para quem foi efetivamente condenado em mais de uma instância, jamais será digno de confiança para receber voto de qualquer pessoa. Principalmente se o crime foi de corrupção, porque dificilmente esse tipo de criminoso se recupera. Lembro que a confiança é uma coisa que, quando se perde, dificilmente se readquire no patamar anterior. Assim, o político que se mostrou corrupto, moral ou penalmente, traiu seu eleitor, jamais deveria receber votos novamente. O primeiro pressuposto para uma pessoa ser considerada ética é obter a confiança de outrem na sua pessoa. Se essa confiança é perdida, não podemos mais falar de ética. Vamos à segunda pergunta formulada lá no início. Há ética na relação do político com seus eleitores? Na relação do político eleito com seus eleitores, a resposta é sim, ou deveria haver ética. Considerando que a ética é, no mínimo, a prática dos 5 fatores listados na página inicial desse canal, mais o mérito. Por que deve haver ética entre o político e seus eleitores? Porque, para que as pessoas votem nele, elas resolveram apoiar suas promessas de campanha. Assim, o candidato eleito firmou um compromisso moral em realizá-las. Caso contrário, não seria eleito.
Então, com a eleição, gerou-se um vínculo de compromisso entre ele e os seus eleitores. E, como eu disse, esse vínculo é o princípio do comportamento ético, caso seja cumprido, pois irá demonstrar que o eleito é digno da confiança depositada nele. Desta forma, este político jamais deve trocar seu voto por emendas parlamentares, cargos ou seja lá o que for. Seu objetivo como parlamentar é trabalhar para que os projetos de interesse daqueles que votaram nele sejam aprovados. É por essa razão que o sistema eleitoral deve ter como base o voto distrital puro, porque isso vai aproximar o povo de seu representante. A representação política será bem próxima do ideal, juntamente com o voto majoritário. Digo bem próxima porque certamente haverá situações em que o político, para obter apoio aos seus projetos, muitas vezes terá que fazer acordo com base nos interesses que citei no início, porque a política é feita de interesses, apoiando projetos que seus eleitores não concordem. Caso contrário, não receberá os votos para os seus próprios projetos. Logicamente, terá que ter a sensibilidade de não cruzar determinada linha, a partir da qual perderá a confiança de seus eleitores. Ou seja, se o projeto for diametralmente oposto ao que pensam seus eleitores, ele deverá votar não. Porque aí o vínculo de confiança entre ele e o eleitor tem que falar mais forte do que o interesse político. Sabemos que a política é feita de interesses. Lembro que o cargo eletivo nada mais é que um cargo de confiança. Só que a decisão pela dispensa ou permanência do cargo ocorre de 4 em 4 anos, e não imediatamente. E para senador é de 8 em 8. Como eu venho afirmando em outros vídeos, as redes sociais atualmente fornecem mais informações confiáveis que a mídia tradicional, ou seja, TV aberta, jornais e revistas. Também há muita mentira patrocinada e muita mentira voluntária. Ocorre que, nas redes sociais, o desmentido vem rápido, quando não há censura prévia. É por essa razão que aqueles que estão no poder se esforçam dia e noite por vários meios para impor a censura prévia, que é proibida pela Constituição, nas redes sociais. Porque só assim será possível manter o povo desinformado e iludido quanto à verdade dos fatos, possibilitando que a propaganda falsa, divulgada por várias pessoas e por vários meios, inclusive por órgãos oficiais do governo, sejam capazes de manter o povo enganado, para que nas eleições continue votando aqueles que não merecem ser eleitos. Estatisticamente, o povo brasileiro é majoritariamente conservador nos costumes, porém uma pequena e barulhenta maioria, ou melhor, uma pequena e barulhenta minoria, que assumiu o poder por meio de uma maciça propaganda enganosa e de perseguição a adversários, produz mais efeitos que essa maioria conservadora que fica leniente e silenciosa. Essa maioria precisa deixar a leniência de lado e acordar para, após 60 anos, retomar as rédeas deste país desgovernado, antes que seja completamente destruído. Recentemente, já tivemos a oportunidade de experimentar um governo conservador e verificar que funciona bem e traz resultados positivos para a população. Infelizmente, ele enfrentou uma pandemia que prejudicou imensamente o seu desempenho. Mas, mesmo assim, produziu, ao final, resultados positivos. É preciso que o povo lembre o que ocorreu em 2016 e pare de deixar-se enganar por mentiras que estão sendo amplamente repetidas sem restrições, ao passo que as verdades estão sendo coibidas pela censura. Paralelamente, aqueles que têm potencial para contribuir com a retomada do progresso estão sendo criteriosamente perseguidos e calados. Mas quando o povo de bem se une e se levanta, não há força capaz de detê-lo.
O povo brasileiro tem, a cada 2 anos, por meio do voto, a oportunidade de se livrar daqueles eleitos que não trabalharam para honrar a confiança neles depositada. É quando tem a possibilidade de exercer sua soberania individual, que, somada à soberania do restante do povo, representa a soberania do país. Lembre-se que o poder emana do povo. O voto é o momento mais importante que se tem para colocar pessoas éticas nos governos e obter resultados positivos e melhorar a vida da população. Mas é preciso que pessoas de bem ajam em conjunto para fazer valer sua vontade, porque individualmente não conseguirão fazer isso. Lembrem-se que o poder real e soberano é do povo. Qualquer agente público que seja de qualquer poder tem que se pautar seus atos pelos princípios constitucionais da legalidade, ou seja, só pode fazer aquilo que a lei permite. O agente público que age contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesses ou sentimento pessoal comete o crime previsto no artigo 319 do Código Penal, que é a prevaricação, que, na minha opinião, deveria ter uma pena muito mais severa, pois esse é um crime grave, porque o agente público tem muitas responsabilidades com a população e, por isso, tem a obrigação de cumprir a lei. Pelo princípio da impessoalidade, jamais pode pautar seus atos por interesse próprio, porque ele é o que mais se vê atualmente. Assim, concentrem-se em votar em candidato que representa a maioria conservadora que somos, que seja íntegro, que tenha honra, que tenha caráter firme, enfim, que seja, acima de tudo, ético. Não desperdice seu voto ao votar nulo ou branco, porque isso favorecerá quem não merece ser eleito. Se o seu candidato ideal não tem condições de ser eleito, trabalhe para que aquele que, sabidamente corrupto, não chegue ao poder. O voto útil é tão importante quanto o voto ideal. Ao passo que o voto nulo ou branco, bem como não ir votar, é um desserviço para com o país, porque vai colocar no governo indivíduos que não trabalharão para o progresso do país. Analise a história e concluirá isso. Todas as vezes que este país começou a decolar rumo ao desenvolvimento, elegeu-se governos que o fizeram retroceder anos, talvez décadas. Pensem bem, reflitam muito antes de votar. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, faça perguntas que eu vou respondê-las, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre um tema bem atual, que é a importância da ética na gestão do orçamento público, que está em discussão no momento. Hoje é 29 de dezembro e este é o último vídeo deste canal, de 2024. Desejo a você que me prestigia com a sua atenção um 2025 de muito sucesso, muitas realizações e felicidades, mas com muita determinação para fazer deste país melhor para todos, focando em poucos objetivos, criteriosamente escolhidos e factíveis, porque não será possível fazer muita coisa com todas as instituições do país aparelhadas ideologicamente. Boa sorte a todos, nós. E como os americanos sempre falam, que Deus abençoe o Brasil. Nós realmente estamos precisando. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.